Apesar de ser extremamente inteligente, Stewie ainda é apenas um bebê, e por causa disso, às vezes ele consegue ser muito ingênuo. E juntando isso com o fato dele fazer parte da família Griffin, que só tem maluco, o garoto frequentemente acaba se metendo em vários tipos de situações bizarras que o fazem se dar muito mal. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das vezes que Stewie se deu mal. Lembrando que esse vídeo é uma parte 2, se você ainda não viu o outro eu vou deixar ele aí nos cards. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Se fundiu com Rupert. Quando Peter e Lois resolvem sair à noite, eles acabam colocando a Maggie contra sua vontade para ser a babá de Stewie. E por isso, muito insatisfeita com esse trabalho, a garota começa a achar que não aconteceria nada demais se ela deixasse Stewie sozinho até que seus pais voltassem. Grande erro, porque aproveitando que não tinha ninguém para incomodá-lo, Stewie resolve testar sua mais nova invenção, os casulos de teletransporte. Porém, ele acaba cometendo um terrível erro, não percebendo que o Rupert também estava dentro do casulo. E com isso, assim que a máquina é ativada, os corpos de Stewie e de Rupert acabam se fundindo, e ele vira uma criatura bizarra, metade bebê, metade ursinho de pelúcia. Ei, eu sou um monstro! Professora ruim. Quando Stewie começa a sofrer maus tratos em sua nova creche, Brian resolve ir até o lugar para ver o que estava acontecendo. Mas o que ele encontra por lá acaba sendo muito pior do que ele poderia imaginar, porque tinha criança fazendo todo tipo de atrocidade. Revoltado, o cão vai tirar satisfações com a professora, mas acontece que ela era muito bonita e Brian resolve ignorar totalmente os maus tratos que as crianças sofriam apenas para tentar sair com ela. E com o passar do tempo, as coisas na creche só iam piorando cada vez mais. Porém, quando crianças começaram a ser levadas e a professora passou a dar apenas restos para eles comerem, Stewie criou coragem e resolveu confrontá-la. E por causa disso, acabou sendo espancado e teve o seu braço deslocado. Revoltado, o garoto volta correndo para casa para mostrar para sua mãe os maus tratos que ele sofria na creche. Mas acontece que o Brian não deixa, porque ele finalmente tinha conseguido marcar um encontro com a professora e não queria que nada o atrapalhasse. E por isso, Brian resolve colocar ele mesmo o braço de Stewie de volta no lugar. O problema era que o cão não sabia como fazer isso, o que acabou causando muita dor e sofrimento no coitado do garoto. E com isso, Stewie foi obrigado a continuar frequentando aquela creche horrível e perigosa. Mas, pra sorte dele, Brian acaba descobrindo que a professora tinha um namorado, e por isso, revoltado, ele chama a polícia e a moça acaba sendo presa por maus tratos. O que fez a essas crianças? Tem um lugar especial no inferno pra gente como você. Foi amamentado por Peter. Depois de fazer uma piada imprópria no trabalho, Peter acabou sendo processado e obrigado a passar uma semana inteira em um retiro feminino. Inicialmente, Peter tratava essa situação como uma grande brincadeira, mas depois de sofrer um terrível acidente, ele milagrosamente conseguiu encontrar o seu lado feminino. E por isso, quando volta para casa, Peter estava extremamente afeminado, chegando ao ponto de querer experimentar como era ser uma mãe. E por isso, ele tem a brilhante ideia de pegar Stewie enquanto ele dormia e amamentá-lo. O que obviamente acabou causando uma sensação de nojo em Stewie quando ele acorda e percebe o que estava acontecendo. Acidente de carro. Em um belo dia de neve, Brian resolve enganar Stewie falando que tinha encontrado neve de limão. E entusiasmado, o garoto resolve provar um pouco, mas aquilo não era limão. Depois disso, Stewie é levado para passar o dia junto com seus avós, e eles começam a dar uma volta no carro antigo de Carter. Mas o velho era muito doido e começa a dormir no volante, e a esposa dele nem percebe isso, porque estava muito concentrada fazendo tricô. Desesperado, Stewie até tenta alertar sua avó do perigo que eles corriam, mas a mulher não escuta e o carro acaba batendo. Mas o pior de tudo é que devido ao impacto, o Stewie acabou sendo arremessado para longe, porque aparentemente a cadeirinha dele era uma bosta. E para piorar ainda mais, ele tinha caído em cima das agulhas de tricô de sua avó e tinha furado as orelhas.
Oh, meu Deus querido, sinto muito. Beleza, agora posso trabalhar na galeria do rock e enojar as pessoas enquanto registro suas compras. Ginástica. Quando Stewie decide que queria ser um ginasta, ele começa a brincar de Olimpíadas, mas aí o Chris aparece para atrapalhá-lo, e por isso Stewie acaba dando um jeito nele, e depois ainda resolve usar o corpo gordo de seu irmão para treinar um salto com vara. Depois disso, Stewie desce para a sala e começa a usar o espaço para fazer algumas acrobacias, bem executadas por sinal, parecia até um profissional. Porém, vendo as piruetas do garoto, Brian diz que aquilo tinha sido super gay, o que irrita muito Stewie. Então, continuando com sua brincadeira, Stewie resolve executar um salto complicado dentro da sala. Brian até tenta avisá-lo que isso não terminaria nada bem, mas Stewie não escuta porque ainda estava bravo por ter sido chamado de gay, e acaba executando o salto mesmo assim. Porém, ele termina caindo de cabeça em um armário e um enorme pedaço de vidro fica preso na cabeça dele. Ai, meu Deus! Socorro! Devo tirar ou devo deixar? Devo tirar ou devo deixar? Ah! Perdeu sua inteligência? Depois que Brian roubou os créditos por uma coisa que o Stewie tinha feito, o garoto fica extremamente bravo e começa a xingá-lo. E por isso, se sentindo ofendido, Brian diz para Stewie aproveitar seu intelecto superior enquanto ainda podia, porque quando um Griffin entrava na puberdade, ele perdia totalmente sua inteligência. E como prova disso, Brian mostra um vídeo do Chris bebê resolvendo um cubo mágico com extrema facilidade. Então, não querendo ficar idiota igual seu irmão, Stewie constrói uma máquina de alteração genética para poder continuar inteligente para sempre. No entanto, as coisas não saem como planejado, e assim que o DNA de Stewie é alterado, ele perde toda a sua inteligência e acaba virando um bebê normal. Inicialmente, Brian até gosta disso, mas depois de um tempo ele acaba percebendo que cuidar de um bebê normal dava muito mais trabalho do que cuidar de um bebê super inteligente, e por isso ele resolve fazer Stewie voltar ao normal. O problema era que Brian não sabia como usar a máquina de alteração genética, o que acabou fazendo com que o garoto sofresse algumas mutações bizarras e virasse coisas como um homem da caverna, o Pikachu, uma aranha, uma planta carnívora, um cocô, entre várias outras coisas extremamente estranhas. Desesperado, Brian acaba socando a máquina, o que faz Stewie virar um gremlin e tentar matá-lo. Então, sem muita opção, Brian resolve usar a máquina do tempo para consertar tudo, e volta até o momento em que Stewie começou a construir aquela máquina de alteração genética e conta para ele que mentiu sobre aquela história do Chris ter sido um gênio, porque ele nunca foi inteligente, e o vídeo dele resolvendo o cubo mágico estava de trás para frente, e o garoto não estava tentando resolver o cubo, estava tentando comê-lo. E com isso, Stewie desiste de construir aquela máquina, e aquela confusão toda termina sendo evitada. Mas o Brian que viajou no tempo teve que morrer para tudo voltar ao normal. Yes, this is right. E essas foram algumas das vezes que o Stewie se deu mal. Deixe aí nos comentários se você se lembra de mais alguma outra vez que eu não falei nesse vídeo. Valeu e fui!